Dionísio é o deus do êxtase e do entusiasmo, também conhecido como deus do vinho, da tragédia e da loucura. Ele é filho de Zeus com uma mortal, a Semele. Quando Hera, esposa de Zeus, ficou sabendo que ele estava tendo mais um caso extraconjugal, ela bolou um plano para desfazer essa relação. Então, ela se disfarçou de uma mulher idosa e se aproximou da Semele. Ganhou a confiança até que a Semele a confidenciou que tinha uma relação com Zeus, que toda noite ele a visitava. Então, a Hera, disfarçada, começou a aconselhar a Semele a pedir que Zeus se apresentasse para ela com todo o seu esplendor, ou seja, na sua forma divina. Sabendo que quando um deus se apresenta em todo o seu esplendor, na sua forma divina, com toda a sua potência, um mortal não suporta essa experiência, né? Então, dessa forma, ela planejou isso tudo sabendo que a Semele iria morrer. E aí, o que acontece é que a Semele ouviu o conselho de Hera e quando Zeus chegou para visitá-la, fez esse pedido a ele. E ele disse: Semele, não me peça isso. Isso não vai ser possível, isso vai te destruir. E ela insistiu que queria porque queria vê-lo em todo o seu esplendor, da mesma forma que ele aparecia para sua esposa. E aí ele, lamentando muito, apareceu no seu formato de Deus, com todos os seus raios e trovões, e imediatamente a casa da Semele pegou fogo e ela foi carbonizada. Porém, no meio das suas cinzas, Zeus encontrou um feto e percebeu que ela estava gerando um filho deles. Então, para salvar o feto, Zeus abriu um buraco no interior de sua coxa, colocou o feto lá dentro e deu continuidade à sua gestação. Quando ele nasceu, mandou para bem longe para tentar protegê-lo de Hera. Porém, Hera continuou perseguindo Dionísio, o filho de Zeus. E pediu que os titãs o encontrassem e o destruíssem. Então, os titãs atraíram Dionísio com alguns brinquedos infantis. E aí, quando ele se aproximou, eles desmembraram Dionísio, partiram Dionísio em várias partes, cozinharam e devoraram Dionísio. Acontece que, de alguma forma, o coração de Dionísio sobreviveu, escapou, né? Então, quando Zeus ficou sabendo que isso tinha acontecido, foi lá, destruiu os titãs, e a partir daí que surgiu a humanidade, e conservou o coração de Dionísio, e Dionísio pôde então renascer. Enfim, nasceu mais uma vez, foi salvo mais uma vez. Depois de adulto, ele se casa com Ariadne, que havia sido rejeitada por Teseu. E depois de algum tempo, ele volta ao mundo inferior dos mortos, onde estava sua mãe Semele, e a resgata. E depois ele ascende ao Olimpo. Ele foi o último deus a ascender ao Olimpo. Então, esse mito nos fala de muitas questões importantes para a psique. Primeiro, fala sobre essa impossibilidade, não sei se a palavra certa seria impossibilidade, mas esse risco que existe de nos depararmos com o inconsciente. Quando a gente olha para o divino no mito como o inconsciente, é algo que o nosso ego, que a nossa consciência, algumas vezes não dá conta e por isso ela chega a se fragmentar. Outro aspecto importante é que Dionísio acolhe aquilo que é rejeitado, né? Ele se casou com uma mulher que havia sido rejeitada, ele voltou ao reino dos mortos para resgatar a sua mãe, então ele acolhe o feminino, ele acolhe aquilo que há em nós que é mais mal visto, que a gente tenta esconder, que tem a ver com o prazer, com o êxtase, com essa perca de controle, com as emoções, com o corpo. Vivemos numa sociedade que tem historicamente rejeitado tudo que há de mais irracional, tudo que há de mais sombrio em nós e supervalorizado aquilo que há de racional. E a pergunta que eu quero deixar aqui, principalmente para os psicólogos, é qual o espaço que você abre na sua clínica para a expressão de Dionísio na psique.
Porque o que acontece é que nós psicólogos também estamos distanciados dessa consciência mais dionisíaca, porque é algo que nos parece ameaçador, né? Como não é muito integrado, nós temos medo de entrar em contato. Então, se a gente não tem consciência desses aspectos em nós, vai ser muito difícil lidar com esses aspectos quando o paciente trouxer, né? Quando vier à tona emoções mais profundas, expressões no corpo. Pode ser que nós, psicoterapeutas, tenhamos dificuldade de abrir esse espaço e de lidar com esse aspecto que o outro traz na psicoterapia e desse aspecto em nós. Essa questão vai ser discutida de forma mais detalhada e profunda no Costuras Clínicas desse semestre, que vai abordar a questão do corpo e da psicoterapia. Ok? Então, para quem tiver interesse, os encontros se iniciam dia 4 de junho e as inscrições são feitas pelo link que está na nossa bio.